Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e esse final de semana, hoje é dia 26, bom sabadão, bom final de semana a todos. Eu tirei ele aqui para tentar esmiuçar, se é que essa palavra ainda existe, um pouquinho sobre o cenário doméstico versus o cenário internacional, cenário esse macro entre aspas, né, bem sucinto, bem simplório e com foco para o alocador, realmente ou de bolsa americana, ou de bolsa brasileira, ou de renda fixa americana, ou de renda fixa brasileira. Tá certo? E no vídeo de hoje, pessoal, as pautas serão as seguintes. Muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o analista técnico CNPI, Bruno. Vamos lá, a gente vai falar sobre DXY, índice dólar. Depois eu comento aqui do porquê que esse cara está ganhando força e como ele machuca os emergentes, tá? Com dois gráficos específicos para vocês montarem tese de um fato e depois, nesse caso aqui, nesse gráfico específico, tentar montar uma tese para esse terceiro, quarto trimestre e principalmente para 2024. Tá, pessoal, para 2024. Depois a gente vai para a curva de juros americana, tá, versus onde está o S&P nesse momento, Nasdaq nesse momento, e terminamos aqui com o TLT, que é o ETF de bonds, dos títulos do Tesouro Americano de 20 anos, tá, e ouro. Essas serão as pautas do vídeo, pessoal. Beleza? Sem mais delongas, disclaimer na tela, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Se você gosta dessas pautas também macroeconômicas e do gringo, dos Estados Unidos, deixe o seu like e ative as notificações você que é inscrito, pessoal. Por quê? Porque aqui no Clube dos Dividendos eu posto pelo menos 2 vídeos por dia. Certo? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Vamos pro conteúdo aqui. A gente começa com o índice dólar, que compara aí o dólar, uma disputa, uma batalha do dólar contra basicamente o euro e o ien japonês, tá? Pois bem, nós temos o Japão querendo mudar e apertar um pouquinho sua política monetária, mas ainda não o suficiente para chegar aos pés, por exemplo, do Fed. Tá? E o Japão cresce, o Japão é a nova China. Tá? Então a gente pode ter o Japão em algum momento, a moeda japonesa em algum momento se valorizando perante o dólar. Só não chegou ainda esse momento, tá? Devido à frouxidão percebida pelo mercado da política monetária japonesa, que já é um standard, é um padrão. O que não seria o padrão, seria uma mudança dos últimos 30 anos praticamente, seria o Japão começar a ser hawkish, né, apertar as condições monetárias. Há essa possibilidade, ela só não veio. Tá? Então, um motivo para o DXY, para o dólar se fortalecer, é esse. O segundo, fraqueza econômica no bloco europeu. Essa semana teve PMIs, e os PMIs foram horríveis. Né? A Alemanha definhando na parte econômica. Deflação no PPI e baixíssimo crescimento, o PMI vindo abaixo de 50. Tá? Enquanto que nos Estados Unidos é o oposto. Resiliência econômica, crescimento. Tá? Menos pedidos de seguro-desemprego. Então, vários fatores corroboraram para o dólar ganhar força esse mês. Mas para mim, pessoal, o principal é o seguinte: 5,5% a 6% de rendimento para deixar o dinheiro sem risco. Sem risco, renda fixa. Tá? Então, toda essa subida é um gráfico semanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de subida do dólar, pessoal. É muito nítido para mim a alocação pontual, tática em renda fixa americana, tesouro americano, por exemplo, renda fixa, legal? Um segundo momento é que os Estados Unidos teve dificuldade em se financiar. Essa dificuldade trouxe muitas vendas de título, tá? E cash, né? As vendas, você dá o título e ganha dólar em contrapartida. Só que esse dólar não voltou para a economia americana na compra de um novo título, de uma nova emissão. Diminuiu, tá? A nova compra, a nova entrada de dólares, e só foi sacado das maturidades que foram vencendo. Tá? Então nós começamos a ter uma fuga de dólar, uma falta de dólar no mercado, devido ao pessoal lucrando, né? Pegando ali os vencimentos, pondo esse dólar no bolso e não necessariamente comprando um novo título, uma nova dívida americana, simplesmente porque eles estão ali com uma dívida PIB além dos 100%. E se você quiser saber, pessoal, mais sobre dívida americana e um pouquinho de macro, que eu vou comentar aqui, também do doméstico, eu deixo na descrição um vídeo completo, que deu mais de 40 minutos, que eu juntei doméstico e internacional. Esse aqui vai ser só internacional. Tá? Então, esse DXY, pessoal, nos patamares atuais, tá, machuca os emergentes. Por quê? A pergunta é simples. Você prefere investir em 13%, 13,50%, 13,25% do CDI brasileiro ou em 6% em dólar? Tá? Então, renda pré-fixada americana roubando liquidez dos emergentes. A queda do Brasil, então, a queda do Ibovespa nesse mês de agosto, para mim não é idiosincrática, não é Arthur Lira, Lula, Petrobras, Vale, China. É uma queda mais relacionada ao bloco emergente, sofrendo porque a liquidez está saindo, melhor dizendo,
dos emergentes e adentrando aí território da terra do Tio Sam para pré-fixado. Tá? Não há um momento nem de bonds por hora, então um pouco de equities, porque está nas alturas. Tá? É um momento, na minha opinião, onde a liquidez está indo para pré-fixado. Há uma dificuldade dos Estados Unidos em captar dinheiro? Há, mas eles captam dinheiro. E esse dinheiro, seja via tesouro ou seja no seu banco, no seu CDB querido lá, está rendendo 6 e pouco. Tá? Livre de risco. 6 e pouco, 6, 5,5, 5,75, porque o Fed Funds está subindo para chuchu, está na casa dos 5,5. Beleza, pessoal? Então, o DXY voltou a patamares de abril, pode voltar a patamares aqui de março. Tá? O meu cenário é que se voltar até março, não passa de lá. Então, laranjinha aqui é meu cenário base, belisca o 105, 260, segura por ali. Agora, pessoal, confesso, se o DXY bater em março e China não tiver dados suficientes para deixar aquecido o minério, deixar aquecido também, quem sabe o petróleo, pessoal, o Ibovespa pode sim voltar para março. Tá? O Ibovespa fez fundo em março, lá em 104, 106, e o DXY estava nessa faixa, que teve esse rally. Ó. Tá? Então a correlação esse ano com o DXY é muito importante. Por quê? Pela primeira vez o Fed está ali com uma taxa neutra, um pouquinho positiva de juros, então há um juro real ali. Tá? Eu comentei um pouquinho sobre Jackson Hole no vídeo que eu deixei na descrição para vocês. E nesse aqui eu vou deixar mais para a parte técnica. DXY próximo do 105, pessoal, e não do 101, do 100. Voltamos ali para abril, maio. Tá? E namoramos com o março. O março ainda está distante. DXY estava lá em 106. Tá? Nós ainda estamos em 104. Tá? Então eu não vejo o Ibovespa abaixo do 113, 114, por exemplo, por hora, 112, 111. A manutenção então do 110 para cima. Não vejo do 108 ou do 110 para baixo. Mas se esse cara aqui estufar para cima, pessoal, problema para emergente. Tá? Uma fuga por dólar nesse momento, em agosto, na minha opinião, é por renda fixa. E um segundo momento pode ser por bonds. Tá? Bacana. Aqui, gráfico também um pouco chato para nós emergentes. Por quê, pessoal? O gap, ou melhor, né, a diferença de transações financeiras feitas em dólar versus transações financeiras feitas em euro abriu demais. Ou seja, mais aqui de 40%, tá? Em transações agora, a diferença em dólar. Dados do SWIFT, ali, né? O sistema de pagamento. Então, muitas transações em dólar e uma queda gigantesca em euro. Isso quer dizer o quê? Pessoal, prefiro fazer negociado em dólar. A moeda mais forte, o euro pode se desvalorizar. Olha o PMI da Alemanha, olha a Itália, olha países ali do bloco europeu. Beleza, pessoal? Isso aqui é ruim para emergentes. Tá? Não é na economia real dos emergentes, mas é no câmbio. Tá? Isso é ruim e no mercado de equities, de ações também. Tá? Porque fortalece o dólar, que já está sendo fortalecido no mês inteiro, e o Fed vai lá e me sobe a taxa de juros, ou mantém a taxa de juros onde está, pessoal, é a pergunta. É 13 em reais, 13,50, com o próximo mês corte de 50 contratado, ou 6, 5,5 em dólar. Tá? Agosto está mostrando que 5,5 em dólar está vencendo. Tá vencendo. Isso pressiona a política monetária também dos países emergentes. Fala, pô, eu não posso baixar muito o juros, senão realmente o capital vai sair do país e os Estados Unidos vai sugar tudo que é liquidez para renda fixa. Não vejo o S&P sugando por tanto tempo, a não ser que a economia americana não demonstre fraqueza. Tá? Então, esse gráfico aqui é um pouco assustador. Tá? Então, muito mais negociações sendo feitas em dólares do que em euro. Acende um vermelhinho ali para emergentes. E esse gráfico aqui eu levanto a bola para vocês. Eu vou tentar traduzir. Tá? Em laranja, pessoal, o que nós temos? Nós temos a inflação americana, o IPCA deles lá, o CPI, 12 meses acumulado, year over year, tá? De 2013 a 2023. Então, o momento atual da inflação americana é justamente esse laranja aqui. Ó. Esse é o momento atual da inflação americana. Tá? Esse é o momento atual da inflação americana. 2013 está na esquerda, 2023 está aqui, 10 anos. Tá? O em azul, você está olhando aí para a gestão ou para o momento Paul Volcker, né? Que é da década de 60, finalzinho ali, 67, por ali, até 82. Tá? Então, em azul, nós temos 1966, 67 a 1982. É o período da crise do petróleo, da superinflação americana. E vejam como a história está rimando.
Tá? É terrível esse gráfico, é assombrador? Porque quer dizer o seguinte, tá? Quer dizer que os Estados Unidos não terminou o seu serviço com inflação e que se não tomar cuidado vai ter um período de superinflação, tá? De novo, como foi ali na década de 70, nos anos 76 e 77, tá? Que voltou a ter um super ciclo de inflação. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque o banqueiro central na época cortou juros. Tá? Aí veio o Volcker e jogou uma taxa de juros cavalar, tá? Se eu não me engano, acima de 20%, inclusive, nos Estados Unidos, e trouxe essa inflação para baixo. Agora, os Estados Unidos hoje, pessoal, não tem condições de jogar uma taxa de... Por mais que eles imprimam dinheiro, tá? Eles não têm condição de jogar uma taxa de juros nessas alturas. Por quê? Na década de 80, os Estados Unidos tinha 30% da dívida PIB. Tá? 30% aqui. Dívida PIB. Certo? Nesse momento, 2023, tem 115, acho que tá, por cento. Tá? Então, o Fed não pode ser o Volcker. Tá? O que eu acho que vai acontecer, então? O Fed vai ser higher não, né? Same height for longer. Né? Não é nem higher for longer, né? Mais alto por mais tempo. Não, só acho que vai ser alto, ou seja, no momento atual, o Fed Funds ele aumenta mais 0,25 no máximo, mas mantém por um bom tempo. Tá? Devido a esse fantasma aqui. Ó. Então veja como a história não se repete, mas rima. Tá? 2013, 2023, 1967 a 1977. Tá? A história está rimando. Esse gráfico, pessoal, monta, né, eu comentei com vocês no começo do vídeo, uma tese. Esse aqui não é um fato, né? O fato é daqui para a esquerda. Tá? Mas da bolinha laranja 2023 para a direita, a gente tem que montar a tese. Eu monto uma tese que sim, a inflação americana está próximo de chegar num piso e que depois ela vai ricochetear para cima. Muito provavelmente por causa do petróleo, né? Talvez alimentos, né? Com o novo ciclo do El Niño, de repente faz alguma coisinha ali, temos algum problema e nós vamos ter ali uma inflação ricocheteando. Porém, tá? O erro do Banco Central aqui, que foi de cortar juros ou de estimular a economia de alguma maneira, o fiscal americano não deve ser expansionista nos próximos anos. O que eu acredito, então? Que por medo da década de 70 voltar, o fiscal agora, Washington e não o Fed, vai ser mais conivente, vai ser mais tranquilo, mesmo com eleições, pessoal. Acho que os Estados Unidos é tipo o Brasil, quando vai pular do precipício não pula, tá? Então vai ser mais tranquilo, não espero grandes pacotes para os próximos anos, espero até muita austeridade de Washington, por incrível que pareça. Um ciclo, então, para a próxima década, que eu imagino, pessoal, de crescimento pequeno, mas ainda crescimento, e inflação acima do teto um pouquinho, não muito. Tá? Então nós devemos ter uma década de juros neutro. Se eu errar, muito provavelmente vai vir mais um plano de estímulo, vai vir mais impressão de dinheiro, pessoal, e aí a gente ou tem calote de dívida, né? Ou a gente tem, como já teve, né, na década de 70 ali, ou nós temos uma superinflação. Beleza, pessoal? Então é muito importante estudar, acho que esse contexto. Não estamos em 70 na política monetária. Por quê? Por causa da inflação? Não, porque os Estados Unidos não tem o poder que tinha na década de 70, de uma dívida pequena e de uma indústria pujante, né? Jogando a inflação até que para cima, mas ainda assim tendo bastante coisa feita em casa. Agora não. Tá? Agora é importante saber que os Estados Unidos têm uma dívida gigantesca. Tá? Até foi rebaixada recentemente. Tá? Até por isso que há, né, uma dificuldade maior na atração de captação via tesouro, mas ainda assim, aos 5,5%, aos 5,75%, até 6%, pessoal, Fed Funds é mais atraente do que o CDI. Já está. Tá? E agosto mostrou isso. Então nós dependemos de um aquecimento mais interessante da China para rebater um pouquinho dessa super atração de liquidez dos Estados Unidos. Isso pensando em emergentes. E uma segunda tese é, Estados Unidos fraqueja. Tá? Estados Unidos fraqueja. Aqui é uma recessão. Esse 23 que terminamos, no 24, despenca porque é recessão. Tá? Então se você acredita nisso, show. Por hora, os juros não falam isso em recessão. Os juros estão abrindo, pessoal. Tá? Estão nas máximas históricas. Tá? Há uma diferença gritante entre os juros americanos e os nossos juros. Tá? Mas gritante mesmo. Se eu colocar o gráfico do nosso juros para vocês aqui, vocês vão falar, caraca, que momento que o Brasil está. Olha só a curva de juros americana de 10 anos, é essa que vocês estão vendo, e a nossa de 27, caindo, estabilizando. Tá? O dele está subindo, estabilizando.
Beleza? Então são momentos monetários diferentes, por isso que o S&P eu vejo como um ativo perigoso, né? No patamar atual, perigoso. Tá? Então eu não acho que a assimetria está no S&P, tampouco no Nasdaq. A assimetria vai estar em bonds, não por curto prazo, mas para os próximos 12 a 24 meses. Que aí você acreditando que a economia americana não mais mostra sinal de força, sinal de resiliência e começa a fraquejar. Então a curva de juros vai começar já a cair, antecipando cortes do Fed Funds via Fed. Tá? E isso faz o valor de face dos bonds. Esse aqui é o TLT, que é um ETF dos bonds de 20 anos. Faz o valor de face subir e aí o valor do ETF sobe. Então aqui está uma grande assimetria, que o negócio despenca desde 2020. Né? A outra grande atração de dinheiro é a renda fixa, tesouro, sei lá, e comprar tesouro mesmo. Tá? Como se fosse o nosso tesouro direto. T-bills e outros aí para ficar ganhando esse Fed Funds. Tá? Já que a inflação por hora, como a gente viu no gráfico, está tranquila. Está numa queda legal. Está abaixo ali dos seus 4%, 5%. Tá? Então você já está recebendo alguma coisa real. Né? Alguma coisa real desse Fed Funds. Beleza? E se você acredita em recessão, não vejo o S&P, Nasdaq como atraente, tampouco os bonds como atraente no curtíssimo prazo, porque eles caem também em um primeiro momento da recessão. Num segundo momento é bonds, certo? Porque o corte de juros vai acontecer de maneira grotesca e aí bonds sem dúvida nenhuma. Mas em um primeiro momento, quem mais se beneficia é esse cara? Ouro. Então você que está aguardando a recessão, me parece que não é só você. Tem uma galera também que está tipo assim, ó, não, vamos esperar um pouquinho. Não vamos romper agora para cima, vamos esperar se vai haver recessão ou não. Então o ouro está esperando recessão nesse momento. Trago aqui o GLD, que é o ETF mais líquido aí, tá? Tese de bancos centrais não mais dolarizados, né? Ou pelo menos menos dolarizados. E não mais dolarizados é muito, né? Menos dolarizados e comprando mais ouro para, né, fugir de sanções e ficar mais tranquilo. A gente está vendo a evolução dos BRICS. Então, muito importante olhar o ouro, que tem a tese dos bancos centrais, tem a tese dos países multipolarizados, tá? Não utilizando dólar mais como grande reserva e sim ouro. A moeda dos BRICS, por exemplo, será lastreada em ouro. Me parece que mais moedas vão ser negociadas, não somente dólar e euro, e sim moedas dos BRICS e outras moedas, mas idiosincráticas conectadas com commodities. Isso mantém o mundo um pouquinho mais inflacionado, porque a globalização acabou. Mas, por outro lado, você tem o ouro ali como um grande ativo de proteção e até de valorização, tá? Tanto no cenário de recessão, quanto no cenário também multipolarizado. Beleza, pessoal? Esse, então, é o vídeo gringo da situação atual lá para eu compartilhar com vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Links na descrição para vocês acompanharem o vídeo completo de mais de 40 minutos, doméstico e internacional. E outros links também interessantes na descrição, como sempre. Tchau, tchau.